ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendiga o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte ter adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Olá, bom dia para você que nos assiste pela TV Câmara, canal 96 do Sistema Vivax de televisão por cabo, pela internet através do endereço eletrônico www.câmaraaracatuba.com.br e que nos ouve pela rádio Cultura M 1340 kHz. Eu falo ao vivo direto da Câmara Municipal de Araçatuba, onde daqui a pouco vai ter início a 5ª sessão legislativa extraordinária. Na pauta da ordem do dia estão relacionados 6 itens, sendo que desses 2 são considerados de extrema importância e, por isso, até mesmo motivaram a realização dessa sessão extraordinária. É o primeiro item, que trata da disposição sobre o plano de carreira e salários do Magistério Superior, da Fundação Educacional de Araçatuba e da outras providências. E também o segundo item, que trata da mesma questão envolvendo os servidores municipais, ou melhor, servidores da Fundação Educacional de Araçatuba. A cobertura completa desta sessão você pode acompanhar também no Jornal da Câmara, a partir das 7 da noite, ainda hoje. A presidência dos trabalhos nesta manhã fica a cargo do vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos começando a 5ª sessão extraordinária do dia 16 de dezembro de 2004. Solicitamos ao vereador Tadami Kawata que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada de presença. Antônio Edivaldo Costa Dunga, presente. Arlindo Araújo, presente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Hernandes, presente. Clarice Guelf Martinha Dorfato, presente. Cabo Claudino, presente. Professor Cláudio Henrique da Silva. Professor Cláudio Henrique da Silva, ausente. Clemente Cavazana, presente. Demar Ferreira Pessoa. Demar Ferreira Pessoa, ausente. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Durvalina Gomes da Silva Garcia, ausente. Edna Flor, presente. Edival Antônio dos Santos, presente. Gilberto Mantovani. Gilberto Mantovani, ausente. José Roberto, presente. Mário Mardegan, presente. Ney Girão, presente. Nilo Iqueda, presente. Sidney Cinti, ausente. Tadami Kawata, presente. Demar Ferreira Pessoa, presente. Durvalina Gomes da Silva Garcia, presente. Senhor presidente, 16 vereadores presentes, 3 ausentes. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 5ª sessão legislativa extraordinária do 4º ano da 13ª legislatura. Solicitamos ao vereador Bonifácio Campaner, secretário dessa casa, que proceda à leitura do ofício 2539/2004, de 14 de dezembro de 2004, através do qual o prefeito municipal, Dr. Jorge Valori Neto, solicita a convocação da presente sessão. Senhor presidente, solicito as providências de Vossa Excelência com fundamento na lei orgânica do município e regimento interno dessa casa, objetivando a convocação de uma sessão legislativa extraordinária
a realizar-se no próximo dia 16 de dezembro de 2004, para a deliberação das seguintes matérias de autoria do Executivo Municipal, em virtude das urgências delas. Primeiro, projeto de lei 25.2904 inclui o loteamento residencial Delta Norte na planta genérica de valores do município de Araçatuba. Projeto de lei 2538/4 define a composição do sistema de planejamento municipal, criado pela Lei Municipal 4.231 de julho de 94. Terceiro, projeto de lei complementar dispõe sobre o plano de carreira de salário do Magistério Superior da Fundação Educacional Araçatuba e da outras providências. Quarto, projeto de lei complementar dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal e da evolução funcional dos servidores da Fundação Educacional Araçatuba. Esperando receber de Vossa Excelência as providências complementares necessárias, firmo-me atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal de Araçatuba. Vamos para a leitura do edital de convocação da 5ª Sessão Legislativa Extraordinária. Edital de convocação. Fica os senhores vereadores convocados para a 5ª Sessão Legislativa Extraordinária, que será realizada em 16 de dezembro de 2004, quinta-feira, às 9 horas, nos termos do artigo 26, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, e dos artigos 215, 217 e 218 do Regimento Interno da Câmara Municipal, Resolução 1167, de 11 de abril de 94, para a seguinte ordem do dia. Primeiro item, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 028/4 do Executivo Municipal, dispõe sobre o plano de carreira e salários do Magistério Superior da Fundação Educacional Araçatuba, da outras providências. Segundo item, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 029/04 do Executivo Municipal, dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal e da evolução funcional dos servidores da Fundação Educacional Araçatuba. Terceiro item, leitura e discussão única e votação do projeto de lei número 193/4 do Executivo Municipal, inclui o loteamento residencial Delta Norte na planta genérica de valores do município de Araçatuba. Quarto item, leitura, discussão única e votação do projeto de lei 194/04 do Executivo Municipal, define a composição do sistema de planejamento municipal, criado pela Lei Municipal 4.231, de 4 de julho de 94. Quinto item, discussão única e votação do projeto de Decreto Legislativo 034/4 dos vereadores Carlos Hernandes e Ney Giron. Concede o título de cidadã araçatubense à senhora Mônica de Faria Maluli Guglielmini pelos relevantes serviços prestados ao município na área de comunicação. Sexto item, discussão única e votação do projeto de decreto legislativo 035/4 do vereador Antônio Divaldo Costa Odunga. Concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Vanderlei Baione, presidente da Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, a IPESP, pelos relevantes serviços prestados ao município, especialmente à Polícia Civil de Araçatuba e região. Câmara Municipal de Araçatuba, 14 de dezembro de 2004, assinado o vereador Antônio Divaldo Costa Dunga, o presidente Antônio Lourenço Leal, diretor-geral. Após a leitura do edital, passamos agora à ordem do dia. Todo o poder emana do povo.
Esta é a ordem do dia da 5ª Sessão Legislativa Extraordinária de 16 de dezembro de 2004. Vamos para o primeiro item. É a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 028/2004 do Executivo Municipal. Dispõe sobre o plano de carreira e salários do Magistério Superior da Fundação Educacional Araçatuba e da outras providências. O projeto constou da ordem do dia da 6ª Sessão Extraordinária, realizada em 9 de dezembro de 2004, ocasião em que foi solicitado seu adiamento por 2 sessões. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, seu presidente Gilberto Mantovani. Parecer, opinando, parecer. Estamos transmitindo ao vivo pelo canal 96, TV Câmara. Gilberto Mantovani, o Batata, analisa profundamente o projeto pela Comissão de Finanças e Orçamento. Esse projeto já constou na pauta, ficou 45 dias na casa para dar parecer, foi adiada a pedido dos professores, dos alunos, uma vez para a bancada. Houve 2 reuniões, uma ata, inclusive o pessoal está tudo aí, na FEA, com a aprovação de todos os alunos. Inclusive eu peço para o Gilberto, se tiver cópia da ata dos alunos que precisam da aprovação desse projeto, dos professores, o presidente do sindicato também está. Depois de uma discussão com os vereadores presentes, chegaram a um bom senso comum em 2 projetos. Inclusive, enquanto analisa, eu gostaria de que a TV Câmara colocasse um clipe da última reunião realizada ontem, às 9 horas da manhã, aqui na casa. Professores, alunos e a diretoria da Fundação Educacional de Araçatuba, FEA, vieram solicitar empenho dos vereadores na aprovação de projetos importantes para a instituição. Na pauta da 5ª Sessão Extraordinária do ano, os vereadores analisaram 2 itens: o que cria o plano de carreira e salários do magistério e o que dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal e da evolução funcional dos servidores. Nós aqui, os vereadores e vereadoras, ficamos com a tranquilidade de que esses projetos atendem aos interesses da Fundação, que são interesses públicos, logo, interesses da nossa população também, além de contemplar as aspirações e as necessidades da direção e dos alunos. Desde 1977, quando a Fundação Educacional de Araçatuba foi criada, não havia qualquer alteração na legislação que a regulamentava. As adequações que estão sendo feitas agora atendem exigências do Código Civil, Tribunal de Contas e Lei de Responsabilidade Fiscal. Devido à rapidez que nós temos que encerrar até o dia 26 de dezembro, que é quando fecha o ano fiscal, nós vamos manter o que já existe para poder futuramente fazer uma discussão já com mais calma, se quiser haver alguma outra mudança. Atualmente, a instituição mantém 8 cursos universitários e conta com aproximadamente 600 alunos. Ela é pública, não tem fins lucrativos e todo o dinheiro que arrecada é revertido para a própria instituição. Ela é a única estrutura municipal de educação
criado por lei municipal e é patrimônio dessa comunidade. E a finalidade o que é? É ensino de alta qualidade, porque nós temos um corpo docente muito qualificado, nós temos uma estrutura pedagógica de primeira qualidade e temos que ter mensalidades mais baixas para poder oferecer esse tipo de ensino como direito à população carente. Eu queria dizer à população ficar tranquila, que ninguém fecha fé, coisa nenhuma, que o doutor Sérgio recebeu uma série de punições do Tribunal de Contas por coisas erradas no passado, mas que agora, com essa vontade dos vereadores, a vontade do prefeito e a vontade do corpo discente e docente da FEA, vai chegar um denominador comum. Vereador Batata, esgotou o tempo do aparecer. Vossa Excelência está com esse projeto desde o dia 9 de dezembro na mão. Foi esgotado o prazo. Favorável. Vereadora Clarissa Andorfato. Favorável. Vereador Dema Ademar Ferreira Pessoa. Parecer contrário do vereador Dema. Solicitamos parecer da Comissão de Assuntos Sociais, vereadora Durvalina Garcia. Vereador Carlos Hernandes. Vereador Ney Giron. Favorável. Não há emendas, o projeto entra em discussão. Bom dia. Edivaldo Antônio dos Santos dispõe aí de 10 minutos para versar sobre o projeto em tela. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, segundo informações, foi feita uma reunião ontem aqui, e foi dito que o Tribunal de Contas vai fechar a FEA. Eu gostaria que os administradores da FEA, antes, senhor presidente, que essa casa, não sei se o senhor viu, se algum vereador viu, para mim isso é papo furado, conversa fiada. Como diz o vereador Cíntia aqui, não dá para engolir certas coisas que vem aqui, engasga gato, vem de uma hora para outra em cima dessa casa. Essa conversa ela vem desde 97. 97 mandaram um projeto para essa Câmara aqui, está aqui, para que nós referendássemos uma resolução de cargos e salário dos funcionários da Fundação Educacional de Araçatuba. O Tribunal de Contas deu um parecer contrário. E mandou para a Câmara referendar. Um ato que, quando foi feito, ninguém veio pedir para essa Câmara aprovar. Simplesmente a Câmara não aprovou, devolvemos o projeto e está tocando desde 97. Aliás, tem uma leizinha aqui de 87. Ó, gente, são quase 20 leis que regem a FEA. Aqui foi doado prédios, foi feito acordos, tirando o poder dessa casa aqui de fiscalizar. Uma leizinha de um determinado prefeito aí, que fizeram, infelizmente, a Câmara da época, não tem nenhum vereador aqui da época, simplesmente engoliram o sapo. Tiraram o poder de fiscalização dessa casa aqui. Havia, eu só corrigi a equipe de cinegrafia, que a FEA não foi fundada em 77, e sim em 1967, através da Lei 1306. Quando foi fundada a FEA, era um patrimônio público, simplesmente depois deram um passa-moleque na população de Araçatuba e na Prefeitura Municipal e simplesmente deixaram de prestar conta para essa casa, senhor presidente, para que nós fiscalizássemos, para que nós referendássemos todos os atos da FEA. Criaram uma lei também que eu entendo, foi uma verdadeira, não vou nem falar o termo aqui, porque vai acabar ofendendo alguém, obrigando o município
a dar 5% da arrecadação total do município para a Fundação Educacional de Araçatuba. Isso representa hoje cerca de 7 milhões de reais. Em 94, o doutor Domingos Andorfato fez um acerto com a FEA, doou alguns prédios, revogou essa lei. E hoje nós temos aqui um projeto de lei, novamente, que vai ser discutido aqui, para que novamente o município passe a dar subvenção para a FEA. Outra coisa, senhor presidente, quando nós votamos aqui o plano de carreira do funcionário público municipal, a prefeita Germínia Venturoli, ela mandou o plano para nós em 99. Essa casa estudou, devolveu, mandou em 2000, nós devolvemos. Por que nós devolvemos? Porque nós não temos competência, vereador, para fazer emendas nesse trem aqui. Nós não podemos apresentar emendas. E se eu pudesse, o vereador tivesse competência para apresentar emendas, eu ia alterar muito isso aqui. Mas como não tem a emenda, se ela for aprovada por essa casa, ela não vai valer nada. Então, eu nem apresentei. Nós tivemos, com relação às propriedades doadas, são vários prédios, até um sítio foi doado aí, uma área de terra ali atrás do Cláudio Norcinte, pelo município. Fora um precatório de mais de 2 milhões de reais que o município ainda tem que pagar para a FEA. Agora, o que eu não entendo, senhor presidente, o porquê que o Conselho Municipal de Educação não foi ouvido nesse trem aqui. Cadê o parecer do Conselho Municipal de Educação? E não vem falar, não vem ninguém falar e me questionar que tem que aprovar hoje, amanhã ou a semana que vem. Isso aqui pode ser adiado e pode ser muito bem estudado durante 3 ou 4 ou 5, 6 meses. Eu não vou aceitar de nenhum dirigente da FEA vir dizer que a FEA vai fechar, intimidando os alunos para pressionar os vereadores aqui. É mentira, a FEA não vai fechar. Se alguém disse isso para algum aluno, é mentiroso. Eu quero ver a cartinha do Ministério Público, que não foi apresentada aqui no processo, e nem do Tribunal de Contas falar que vai fechar a FEA. Isso é uma maneira de pressionar os alunos da Fundação Educacional. Não vai fechar não, porque essa história aqui vem desde 91. Aliás, vem desde 87, quando tiraram o poder de fiscalização da FEA. Portanto, senhor presidente, a minha proposta aqui é que os vereadores não votem esse projeto aqui de Afogadilho, que mande isso para frente. Nós temos a próxima Câmara que vai assumir, ela pode estudar junto com o Conselho Municipal de Educação, tem que ser ouvido, a sociedade tem que ser ouvida, ou nós adiamos ou rejeitamos esse trem aqui. E o ano que vem o prefeito, se quiser, manda um outro com um parecer do Conselho Municipal de Educação e de pessoas envolvidas nisso. E gostaria também de ver alguns salários da Fundação Educacional. Eu não voto a favor disso aqui. E não tem pressa de votar. E o papo que esparramaram aí na Fundação de que se vai fechar é mentira. A não ser que alguém me mostre aí algum documento do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. O resto é papo furada. Alguém tem interesse em aprovar isso aqui de Afogadilho. Eu não voto a favor disso aqui. Nós temos tempo e muito tempo para aprovar isso aí. Senhor presidente, eu vou reservar meus 2 minutos e 33, que às vezes eu vou ter que voltar essa tribuna. Eu gostaria de fazer uso da palavra, o Tadami também. Eu convido o vereador Mário Mardegan para sentar nessa tribuna. Com a palavra, o vereador Antônio Divaldo Costa Dunga, que tem até 10 minutos para discutir o projeto. Eu quero saudar os nobres pares desta casa, vereadores e vereadoras, em nome do presidente aí em exercício, Mário Mardegan, em nome do Luiz Carlos, presidente do Simpro, aqui presente, dos alunos e dos professores. Eu acompanhei
essa novela da FEA, e nós teve 2 reuniões. Uma nós, vereadores, não participamos, que foi dos alunos, dos pais do aluno, e pela primeira vez, uma presença maciça de todos os alunos, onde foi feito. E lá atrás, acho que está estudando, que inclusive com a ata aprovada, que eles querem a aplicação da lei, do concurso, e que seja regularizada a situação da FEA. E ontem teve uma reunião às 9 horas da manhã, o vereador Mário Mardegan, as vereadoras Durvalina Garcia, Edna Flor, eu participei, onde houve Tadami Kawata, onde houve uma presença de todas as pessoas envolvendo, inclusive a pessoa representando os alunos, os pais dos alunos, os diretores, os professores, tem até a coordenadora de ensino aqui, que também é aluna, é da FEA, e nós até homenageamos, porque pela primeira vez houve um censo, onde toca daqui, toca de lá, chegou a denominação comum. Eu também explicamos essa desigualdade entre FEA e Câmara, aí eu peguei, inclusive tinha 3 projetos, nós retiramos um projeto, porque o Edivaldo tinha me falado que tinha 5% de prédios públicos. Eu fui até o prefeito e pedi para retirar o projeto. Só que os senhores podem olhar, não existe nada disso, é um plano de carreira, porque a FEA foi fundada em 67 e o tribunal não permite, vem batendo. O que aconteceu? Depois de 2001 tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. É que não apareceu a fala, o doutor Sérgio, que é presidente, esteve aí, e no dia da posse ele foi condenado a pagar uma multa de 3 mil e poucas o FIR, que dá R$4.000, e fechar a FEA, ninguém fala em fechar a FEA. Há um consenso seguinte, o doutor Sérgio vai mandar todos os funcionários embora se não passar a lei, porque ele tem até dia 26 de dezembro para fazer o recurso dele. Pode não fazer o recurso, mas professor vai apagar a luz? Professor vai lavar banheiro? Porque não tem quadro de funcionário, e todo mundo sabe que depois de 1988 é obrigatório por lei fazer concurso público, a não ser a criação de cargo de confiança. Nesse projeto não tem nada de prédio, tivemos 2 vezes com o prefeito, o Sérgio falou de devolver os prédios, ficar só com 3 prédios que está usando, o precatório não foi pago nada até hoje para a FEA. Então, veja bem, foi bem decidido, inclusive a própria Edna, a Durvalina, que são analistas, olharam esse negócio de 5%, estava afoitas também, não existe nada no projeto, é um plano que cria carreira e que vai dar o direito de fazer concurso público. Professor não perde emprego, não tem nada que desabone ninguém, apenas que seja cumprido a lei da Constituição. Tinha um projeto que era da fundação, que esse que o Edivaldo fala tudo isso daí, que estava ontem, inclusive nós estávamos com os projetos, e o projeto está aí para quem quer que veja. Se precisar, a gente suspende a sessão, não tem nada de 5% de imposto, não tem nada de pegar prédio, é um projeto onde se fala em estrutura de carreira. O projeto, se precisar... Pois não. Veja bem, o que eu disse na tribuna é que havia uma leizinha que foi feita na calada da noite, que até 94 a prefeitura foi obrigada a dar 5% de subvenção para a fundação educacional. 5% da receita do município. Aliás, a coisa foi tão mal feita que, naquela época, tinha uma condição, a prefeitura teria que dar 5% sim, mas a FEA tinha 2 condições, tinha que criar a faculdade de medicina e a faculdade de veterinária, para que a prefeitura desse os 5%. Infelizmente, não sei quem foi na época... O vereador Pereira... Perderam, a prefeitura perdeu o prazo e esse troço virou esse precatório aí que está esquisito até hoje. Não dá para entender como que o município da sua perdeu aquele precatório, até hoje não dá para engolir, porque existia uma condição. A prefeitura dá 5% sim, mas a condição é essa, para que se monte uma faculdade de medicina e uma de veterinária. Se não, a prefeitura não tinha obrigação. Aí entraram com ação contra a prefeitura e não sei os advogados da prefeitura que fizeram. Graças ao doutor Domingos Andorfato, na época, em 94, fez aquele acerto com a FEA, pagou em prédios e acabou revogando aquela lei que obrigava a dar 5% de subvenção.
Foi em 1987, o vereador que fez essa lei chama Pereira, faz quase 20 anos atrás. Nós estamos falando da Constituição de 88 para cá para regulamentar. Tem vereadores inscritos, eu vou reservar meu tempo, e só dizer que nós também participamos, inclusive pedindo por 2 vezes o adiamento, porque havia aí essa temerosidade que o Edivaldo fala, dos professores, dos alunos, dos funcionários. E isso foi resolvido para esse projeto entrar em lei, houve um consenso, inclusive eu falei que era a primeira vez que até o presidente do sindicato concordava com tudo, estava presente nessa reunião, todo mundo, às 9 horas da manhã. Eu vou reservar meu tempo, porque o Tadami pode explicar melhor do que eu, Mário Mardegan, outros vereadores que participaram da reunião ontem para fazer uso. Eu reservo o meu tempo, vereador Mário Mardegan. Vossa Excelência reserva 3 minutos e 58 segundos. E eu convido o presidente Antônio Edivaldo Costa Odunga para reassumir os trabalhos. Convido o vereador Tadami Kawata para fazer uso da palavra. Dispõe até de 10 minutos para versar sobre o plano de carreira e salários do Magistério Superior da Fundação Educacional de Araçatuba e da outras providências. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, presente, nós estamos, nesta oportunidade, discutindo essa questão desse projeto de lei complementar que dispõe sobre plano de carreiras e salário do magistério lá da FEA. Muito bem. Nós temos dois projetos de lei complementar que versam sobre a questão do plano de carreiras e também da reorganização do quadro pessoal. A outro projeto de lei que institui a questão da FEA, da organização da FEA em si, ela não entrou em pauta, né? E nós entendemos que nós temos que realmente fazer alguns aperfeiçoamentos nesta lei, nós temos que fazer algumas emendas, porquanto existem alguns artigos, né, que não condiz com a realidade. Porquanto essa lei, que nós vamos discutir futuramente nesta casa, ela versa muitos artigos que dão uma redação original da lei. Né? A questão de que deve constar no orçamento uma verba, uma dotação orçamentária no município, para a fé, todas essas questões constam desse projeto. Mas nós temos que realmente fazer umas emendas para corrigir essa distorção que existe na lei. E nós não podemos, hoje, caminhar no mesmo erro que aconteceu na época. Né? Uma parte, excelência. Só que esse projeto não está sendo votado hoje. Exatamente. Foi retirado. O que está sendo votado hoje é plano de carreira e estrutura. De carreira. Agora, o que nós estamos discutindo nessa manhã é exatamente a reorganização da questão do plano de carreira do magistério, tá? E também do quadro pessoal. Muito bem. Surgiram vários boatos aí que a FEA ia fechar, que se nós não aprovássemos a FEA. Isso não existe, realmente não existe. O vereador de volta tem razão. E quanto a esse imbróglio da FEA, ontem na reunião nós discutimos essa questão, dizendo que, infelizmente, a FEA sempre esteve muito distante, né, da Câmara Municipal. Não existia uma ligação com a Câmara em função de que a FEA num canto, a Câmara do outro lado, né? E essas aberrações jurídicas que aconteceram na FEA, como instituir um plano de carreira através de uma resolução, isso não existe, realmente não existe. Isso é feito através de lei complementar. Em 97, quando veio aquela lei ratificando, né, aquela resolução que já existia na FEA, realmente é um absurdo, porque nós não podemos ratificar uma lei complementar, não pode ratificar uma resolução. Nós temos que sim que fazer uma lei, aprovar uma lei, um projeto de lei complementar, para que ele possa realmente servir, né, de quê? De parâmetros para a reorganização do pessoal. Tudo que se diz pessoal é lei complementar. E isso, na época, não foi feito. A FEA entendeu que era resolução, que na verdade não era resolução, que foi um erro jurídico na época, que aconteceu na FEA e que realmente, quando veio o projeto de lei da Prefeitura para a Câmara, também houve um erro, porque nós não podemos ratificar uma resolução. Né? Então,
foi um outro erro, foi um outro embrólio que aconteceu. Depois de muita discussão, esse projeto de lei foi devolvido para a prefeitura, no tempo da professora Germínia, e não foi aprovado até hoje. Muito bem. Agora, ontem nós tivemos uma reunião, eu participei porque eu fui convidado, então não sei os demais vereadores, se houve ou não houve que não estavam na casa, né, que não participaram dessa reunião de ontem. Agora, eu acho muito importante que realmente haja essa discussão. A discussão é importante porque ela traz para o projeto muitas ideias, muitas questões de redação que tem nesse projeto, que nós temos que melhorar, né? Agora, dizer que realmente não cabe emenda, muito bem. Se nós tivermos um acordo com o Executivo, né? Se o Executivo publicar a lei, aceitar as emendas que forem feitas, acho que não teria problema nenhum. Agora, o que não pode, né? Por exemplo, se nós não tivermos um acordo com o Executivo e fazermos a emenda e o Executivo vai simplesmente arguir inconstitucionalidade e vai ganhar. Vai vetar. Então, por esse motivo é que eu acho que nós temos que, em segunda discussão, penso eu, esse é o meu pensamento, o Dr. Jorge o prefeito está acamado, está hospitalizado, ele não tem condições de fazer reunião agora, semana que vem nós sentaríamos junto ao Executivo para que a gente pudesse aperfeiçoar essa lei. Agora, nós temos que discutir. Isso é uma questão democrática, é uma questão que todos nós temos que fazer, sim, o exercício da discussão, porque da discussão é que vem as ideias, né? Vem uma melhor na redação dos artigos, que realmente existem algumas coisas que nós temos que melhorar. Posso de uma parte, vereador? Pois não, vereador Dival. Eu não entendo até agora, eu não vi nada de que a FEA vai ser fechada a partir do dia 26. Não, isso não existe. Eu não acredito nisso, não existe. Isso é papo furado, como diz o síndico, que hoje não está aqui, é papo de periquito australiano. A FEA não vai ser fechada de jeito nenhum. Isso é conversa fiada. Por que votar esse projeto de afogadilho, Tadamo? Nós temos tempo para estudar isso. Cadê o parecer? O parecer do Conselho Municipal de Educação. Para que serve o Conselho? Por que só determinados vereadores foram convidados e os demais não foram? Eu gostaria que eu não fui convidado. a videoclipe rodasse o fim da sessão onde foi convidado oficialmente todos os vereadores. Por favor, Geraldo, prepare o clipe. Não, eu acho que o vereador Tadamo está com a palavra. Depois, senhor presidente, o senhor pode pedir para rodar o vídeo. Não, é porque você está falando em verdade aí, excelência. Não é de afogalilho, não teve eleição. Certo, não teve eleição, não é isso que está votando. Agora eu gostaria. E está na comissão desde o dia 9 com batata isso. Já foi retirado duas. Eu acho que a Câmara tem muito tempo. Nós temos que sentar com o Conselho, estudar. Eu acho que tem que devolver esse projeto para o Executivo. O prefeito mandar o projeto com a nova redação, com a redação correta. Não sei se o senhor leu o projeto, o senhor viu. Nós temos alguns detalhes para ser arrumado, para ser consertado. E não cabe emenda dessa casa. Amanhã, se nós apresentarmos uma emenda nesse projeto aqui, e não precisa ser o prefeito, não. O prefeito mesmo sancionando a lei, amanhã qualquer pessoa que tem algum interesse contra a FEA, contra a fundação, pode entrar arguindo inconstitucionalidade. Daí, não vale nada. Nós vamos esse é o problema. Eu entendo o seu posicionamento, excelência, mas a questão é a seguinte, a questão da participação ou não da reunião, isso não compete a mim, porque eu fui convidado, quem deve dizer essa questão é o senhor presidente da casa. Eu fui convidado, por isso que eu participei. Agora, o que eu penso que nós não devemos votar isso aqui hoje. Nós precisamos votar assim, vamos votar hoje. E depois, semana que vem, nós vamos discutir. O senhor prefeito vai estar liberado para trabalhar. Então, nós vamos discutir semana que vem. Nós temos uma semana para discutir aí, para chamar todos os segmentos importantes que você está pedindo, Conselho Municipal de Saúde, ou de Educação, essas coisas. Então, nós vamos convidar todos os conselheiros e vamos discutir, sim, por que não? E vamos discutir também com o Executivo. Porque eu acho que, se amanhã houver se o Executivo concordar com as emendas, eu acho que não teria nenhum problema. Agora, a questão é que se
nós fazemos a emenda aqui e não houver uma ampla discussão no Executivo, eu acho que aí a coisa vai pegar. Tá certo. Por isso que eu acho que é importante nós votarmos hoje, e são 2 discussões, é uma lei complementar, e isso não vai nem atrasar nem adiantar. Eu acho que nós já votamos hoje uma primeira discussão, e vamos deixar em aberto para a semana que vem, vamos sim convocar todos os segmentos interessados e vamos discutir com o Executivo as propostas que vierem à tona. Eu acho que é uma medida plausível e, acima de tudo, coerente e de bom senso que esta casa vai tomar. E nós sabíamos que havia uma reunião na quinta-feira, né? Mas que foi antecipada para quarta-feira, eu não sabia. Então, eu acho, esse é o meu parecer, senhor presidente, eu acho que é uma medida plausível, coerente e, acima de tudo, de bom senso que esta casa, eu acho que deveria tomar nessa manhã. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ney Giron. Dispõe de até 10 minutos. Lembrando que ontem foi discutido item por item na presidência, com a presença de alunos, professores, que inclusive trazem esse cartaz, todos favoráveis à criação, à regulamentação da FEA. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, bom dia. Antecipadamente eu quero justificar meu voto, dizendo que nessa primeira discussão eu voto a favor, até para que facilite a tramitação desse projeto. Eu quero dizer que eu não tenho muita boa vontade com a FEA, no sentido de tratar ela diferente em relação a outros cursos existentes na nossa cidade. Porque ela é uma fundação que os alunos pagam e pagam os mesmos preços praticados por outras faculdades. Então, era uma fundação que, nós somamos aqui, o Hernandes, os cargos de direção é por volta de R$15 mil. Então, por ser uma fundação em que recebe algum privilégio, principalmente não recolhe ISSQN e outros, não é oferecido nenhuma vantagem. Então, por questão de respeito aos demais vereadores, por questão de se tirar essas dúvidas, principalmente no aspecto jurídico, a gente vota para encaminhamento. Isso não quer dizer que depois, em segunda discussão, possa até votar a favor, caso sejam apresentadas emendas que eu entenda que sejam necessárias, ou que eu me convença do contrário. Porque aqui em Araçatuba, e eu não sabia, fiquei sabendo, a própria Unip é fundação. Então, que privilégio que ela tem é que ela não recorre ao ISSQN, um imposto municipal. Pelo menos, salvo engano, ela é fundação, mas ela não recolhe ISSQN porque ela é fundação. Então, mas é isso que a gente tem que ver. Agora, o que ela oferece? Vamos colocar em bolsa de estudos. O que ela oferece? Vamos colocar aí, sem demagogia nenhuma, para aquele estudante, para aquele que precisa, aquele mais carente, que vantagem que ele leva? Se os preços são, inclusive, superiores à própria Faculdade de Toledo, porque a Toledo, sim, recolhe. As faculdades Toledo recolhem, e, inclusive, essa Câmara cometeu um ato de justiça recentemente, baixou-se o valor de ISSQN de 4% para 2%. Por quê? Uns pagam, outros não. Então, antecipadamente, eu quero dizer que eu voto nessa primeira discussão. Esse projeto, para ser aprovado, precisa de 2 aprovações, são 2 sessões. Então, nessa, até acatando a sugestão do vereador Tadami Kawata, eu voto favorável. Na outra, nós vamos esclarecer essas dúvidas que, evidentemente, possam existir. Esperamos, caso tenhamos o convencimento, a gente vota a favor. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Eu reservo o tempo necessário, caso seja necessário voltar a essa tribuna. Muito obrigado, bom dia a todos. 7 minutos e 12 segundos, Vossa Excelência dispõe de reserva de tempo. Vereadora Durvalina Garcia, aí dispõe de 10 minutos. Durvalina Garcia é professora, é vereadora e é do Partido dos Trabalhadores. E tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiras vereadoras, público presente, Luiz Carlos, presidente do Simpro, alunos, professores da FEA, servidores da casa e pessoas que estejam acompanhando essa sessão.
Primeiro, eu acho que discutir a importância de uma fundação como a FEA para o nosso município é dispensável aqui. Feliz o município que tem uma fundação como a FEA. E, portanto, essa casa, o município, os munícipes e vereadores devem defender com unhas e dentes uma fundação como essa para o nosso município. Porém, nessa sessão aqui, é proibido manifestar, vocês desculpa. Nós não estamos discutindo a estrutura da FEA. Esse projeto não está em questão. E nós podemos até pensar melhor e vamos ver se tiver que fazer emendas, enfim. Agora, o importante é que nós estamos discutindo, nesse momento, aliás, nós estamos adequando, né? A preocupação maior é adequar esse plano de carreira e salário do magistério superior da fundação. Toda fundação, toda entidade, nós fizemos o plano de carreira para os professores do município, né? Nós aprovamos nessa casa. Toda fundação precisa ter, e toda escola tem o seu plano de carreira de cargos e salários. Então nós precisamos dar essa tranquilidade para o corpo docente da nossa instituição, né? Outra coisa. Não pode manifestar. Discute-se o valor dos salários dos professores. Eu penso, gente, que o professor, né, principalmente numa instituição como a FEA, que faz mestrado, doutorado, coordenadores, precisa receber um salário decente. Precisa receber um salário digno. Porque são eles que estão educando os nossos jovens. E é a fundação que faz aí o contraponto de preços com as universidades particulares. Ela que dá condições, inclusive, do filho do trabalhador sentar num banco escolar e fazer a sua universidade, a sua faculdade. Portanto, eu acho que nós devemos observar muito bem o projeto que nós estamos votando. Ele não é um projeto esquisito, nem um projeto, vamos dizer assim, que tem coisas por trás desse projeto. Imagine, você está só discutindo o plano de carreira, né, em salário do magistério superior. É uma coisa necessária para a universidade. Outra coisa, nós tivemos uma reunião ontem para a fundação. Outra coisa, nós tivemos uma reunião aqui ontem que todos os vereadores podiam estar presentes. Todos foram convidados na última sessão. E serão convidados amanhã às 9 horas. Fomos Grave convidados. Aí, amanhã às 9 horas. Eu não recebi nenhuma discussão. cartinha, não recebi nenhum convite particular. Fui convidado pelo presidente da casa que fez o anúncio da reunião pública aqui na última sessão. Né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, é importante, o que foi importante dessa reunião? Eu acho que a fundação, e eu disse isso na reunião de ontem, não tinha uma boa relação com a Câmara, né? Acho que não havia uma boa relação com a Câmara, não havia um entendimento, não havia muita clareza do que acontecia. A reunião de ontem, eu acho que foi uma reunião que aproximou, né, a FEA do Poder Legislativo, onde conselheiros, professores, alunos, professores, enfim, os sindicatos estavam presentes e entregaram esse documento, que foi um consenso, que nasceu de uma assembleia entre os trabalhadores da FEA, professores, alunos, enfim, e isso dá tranquilidade para que a gente vote favorável a esse projeto. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção dos senhores. Reserva 5 minutos e 50 segundos de dispensa. Edna Flores dispõe aí de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa, senhores vereadores, vereadoras, companheira Durvalina, público aqui presente, representante dos alunos, da direção, né, dos órgãos administrativos da FEA, servidores e servidoras desta casa, munícipes que estejam nos acompanhando. Nós queremos inicialmente dizer, senhor presidente, que nós não podemos responsabilizar exclusivamente a FEA pelo fato de nós estarmos discutindo hoje esse projeto, né? Na verdade, esta casa já poderia também ter se corresponsabilizado com a adequação da legislação da FEA. Desde que nós chegamos aqui,
A companheira Durvalina e eu recebemos uma pastinha rosa, se eu não me engano, né, com todas as leis da FEA, e nós tentamos, mas Vossa Excelência sabe das dificuldades que a minoria tem na casa para poder encaminhar alguns projetos. Também soubemos que... temos aqui a cópia de uma resolução de 2002, que esta casa votou para que vereadores se debruçassem aí sobre a questão dos benefícios concedidos à FEA. Nós, a bancada do PT, nós não recebemos nenhuma comunicação do resultado desta comissão. Foi formada uma comissão, mas nós não sabemos quais as conclusões desse trabalho, não foram apresentadas, ao menos oficialmente aqui na casa. Então, eu penso que responsabilizar exclusivamente a FEA é omissão dessa casa. Né? Eu penso que nós também, enquanto legisladores e legisladoras, somos responsáveis. Processo de afogadilho não é, né, já estava aqui na casa já há algum tempo, e nós já votamos, aí sim, muitos projetos de afogadilho aqui na casa. Isso não é novidade nenhuma, né? Quantos projetos executivos nós votamos para que não se perdesse isso ou aquilo. Então, eu penso que a gente precisamos fazer justiça. Outra coisa é que ninguém tira o poder de fiscalização do Legislativo. Isso é poder constitucional, né? E os projetos que estão vindo, especificamente os 2 de hoje, que dispõem sobre o plano de carreira e a reorganização do quadro de pessoal, são projetos transparentes. Quiséramos nós que todos os projetos que viessem para essa casa viessem com a transparência. Nós já votamos aqui, e não é novidade para ninguém, de planilhas em branco, né, com pontinho de reticência. Quantas vezes eu ocupei essa tribuna aqui para falar, gente, como é que nós vamos votar se está tudo em branco? E aí era preciso dar um voto do Executivo, e a casa, por sua maioria, aprovou projetos assim. Agora, este não. Este tem tudo com muita clareza. Nós sabemos exatamente qual será a remuneração de cada um dos cargos. Há uma planilha aqui com todos os valores. E, sinceramente, gente, eu acho que investir na educação não é muito. Preocupação com a subvenção do município também nós não temos, porque o município precisa investir na educação, e precisa investir mais, inclusive. Né? Então, eu tenho muita tranquilidade, nós temos muita tranquilidade em que o município aprove subvenções para a FEA, tomara que aprove, tomara que libere as verbas para a FEA, porque nós precisamos investir na educação. Né? Eu penso que a educação está para a cidadania como o ar está para a vida. Então, é muito importante que o município tenha investimentos na área da educação. A gente fica preocupada com outras subvenções que nós já vimos aprovadas aqui na casa, e é claro que nós não vamos voltar aqui àquela velha discussão. Mas existem outras que eu penso que são, no mínimo, questionáveis. No mínimo, inclusive quanto à transparência. E no caso aqui não há, é público, há o curador das fundações que vai também acompanhar. Então, eu penso que foi deflagrado um processo democrático. Nós estávamos preocupadas, sim, quando esse projeto veio a primeira vez para casa. Nós conversamos com diversas representações lá da FEA, alunos, com o Simpro, né, com o presidente do Simpro, com a direção, e nós vimos que deflagrou-se um processo democrático de discussão. Se não é perfeito, pode ser aperfeiçoado. Né? Mesmo após a aprovação da lei, a única observação, se nós tivéssemos assim o direito de fazer um pedido, é de que esse belíssimo processo democrático, deflagrado para a discussão desses projetos, continuasse na FEA. Que nós continuássemos discutindo, inclusive com a comunidade, a importância da fundação e a melhor maneira de adequar a legislação. Agora, há um consenso aqui. A legislação da FEA é uma coxa de retalhos. Todos nós sabemos disso. Há a necessidade de adequação. E eu penso que nós não podemos ser mais legalistas do que a própria lei. Então, se nós temos a oportunidade, no caso de hoje, de disciplinar sobre o plano de carreira e a reorganização. Estão aqui alguns salários que estão aqui, e que penso que apenas um é que chama atenção. Ele foi um salário que, ao longo dos anos, a pessoa adquiriu o direito. Não tem agora como voltar atrás. E essa casa acompanhou tudo isso. Desde 67 que a FEA existe,
E essa casa está acompanhando tudo isso. Então, eu penso que a clareza com que o quadro, inclusive, da remuneração de cargos, dos salários, o plano de carreira estabelecido, tudo isso está disciplinado aqui. E eu penso que manter esse caráter público da Fundação é importantíssimo. A companheira Durvalina foi de uma felicidade muito grande quando disse aqui, nós conhecemos os alunos da FEA. Nós sabemos que a grande maioria que estuda na FEA provém dos bairros de nossa cidade, tem dificuldade, e tomara que haja possibilidade, tomara que o município consiga uma situação financeira para liberar subvenções para a FEA, para que nós possamos ter cada vez mais mensalidades mais baratas. Agora, não dá para comparar a FEA com a Unip. Isso é uma outra situação. Se a Unip é fundação de caráter privado, né, que é uma outra possibilidade, e essa questão aí do ISS da Unip, eu penso que isso nós precisamos de estudar com muito carinho como é que foi dado esse entendimento da isenção. Agora, com relação à FEA, ela é pública e que bom que o município destine dinheiro público para a educação. Se nós queremos um dia transformar a nossa cidade, é na educação. E nós estamos vendo novos cursos. O curso, eu estou acompanhando mais de perto, porque eu trabalho junto a algumas pessoas que cursam psicologia, e nós estamos acompanhando o empenho, a preocupação com esse novo curso da FEA. Nós vimos, senhor presidente, foi passada aqui nessa casa a inauguração do 2º prédio da FEA. Então, tudo isso são coisas que estão aí para a gente ver. Ninguém está inventando nada. Então, apenas registrar isso, reservar o tempo, se fizer necessário algum esclarecimento aqui nessa casa, e dizer que esse nosso voto, aprovando o projeto, na verdade, é um reconhecimento às pessoas que ainda investem em educação no nosso município. Muito obrigada. 2 minutos e 22 segundos, Vossa Excelência tem de reserva de tempo. Renovando o convite, amanhã, às 9 horas, novamente, reunião aqui na Câmara Municipal, com a participação de representantes de alunos, do sindicato, dos professores, dos educadores, enfim, na sua totalidade, a FEA. Os vereadores estão convidados a participar, ou, se não, pelo menos tirar uma cópia do projeto, levar para casa, e aqueles que tiverem compromisso, para analisar que esse projeto vote em votação segunda-feira, próxima. Ninguém mais em Cristo, vamos para a reserva de tempo. Doutor Clemente Cavazana se inscreve nesse momento e tem aí 10 minutos para versar sobre a reorganização do quadro pessoal e evolução funcional dos servidores da Fundação Educacional de Araçatuba. Senhor presidente, membros da mesa, ilustrados vereadores, vereadoras, público presente, aquele que nos vê pela televisão e nos ouçam pelo rádio. Eu, de há muito, já dirigi ao senhor prefeito municipal, com autorização da FEA, em uma de suas reuniões, a devolução de todos os imóveis que foram colocados à disposição dela durante um determinado período. Essa carta, realmente, esse ofício, não me foi dado resposta, mas naquela época eu concluí que realmente estava havendo, dentro da FEA, irregularidades insanáveis. Mesmo porque a FEA tem um crédito junto ao município que eu considero impagável. De outro lado, a FEA detém posse e praticamente domínio de grandes imóveis em Araçatuba que poderão realmente fazer uma compensação e deixar a FEA sem crédito na prefeitura e a prefeitura com esses imóveis. Esse fato passou-se por desconhecido. De uma resolução da FEA que pedia a regulamentação dos seus funcionários, obviamente o Tribunal de Contas afastou, mesmo porque isso depende de uma lei e não da vontade dos dirigentes da FEA. Porém, esse impasse vem se desenrolando em Araçatuba, de maneira totalmente irregular, ilegal e irresponsável. Porque sabemos, sim, que a FEA é uma entidade pública e merece atenção
de toda a fiscalização do poder. Agora, vem-se, através do tribunal, que não mais se permite que esse Estado continue. Não sei eu se vai ou não encerrar as portas. Porém, eu quero dizer à população de Araçatuba, aos senhores vereadores, que a grande parte de responsabilidade deste fenômeno coube à Câmara também. Passou-se leis aqui que não deveriam ter sido aprovadas, mas, no entanto, o foram, beneficiando ou prejudicando o município, mas foram aprovadas. Então, quem lê hoje esse projeto realmente fica preocupado, assim como o Edivaldo está preocupado, Tadame está, e outros vereadores estão. Eu também estou preocupado. Mas hoje nós temos a primeira votação. E a segunda votação merecerá de nós todos emendas, merecerá de nós todos estudos, merecerá de nós todos que haja uma reunião unânime, porque eu não fui convidado, senhor presidente, para reunião alguma, mesmo sendo líder do prefeito. E ele é do executivo esse projeto. Ah, mas o senhor não estava na cidade? Estava na cidade. Não me furtaria disso, não, porque eu tenho interesse em que a FEA persista, permaneça cada vez mais enaltecendo o ensino educacional em Araçatuba. Então, como é a primeira votação, eu sei que há vereadores aqui que estão se impondo até de votar na primeira votação, sendo contra. Nós vamos atrasarmos mais ainda a regularização da FEA. Por que não votar a favor e corrigir para que na segunda venha correto? Ou então, por que votar contra para impedir que esse projeto tenha uma solução, sabendo nós que legalmente essa solução precisa ser dada? Então, eu pedi aos senhores vereadores, em nome do prefeito municipal, que se acha acamado, que nós tenhamos esse bom senso de darmos hoje uma aprovação e termos a liberdade de amanhã, com essa convocação oficial que foi feita agora, estudarmos. O que estiver incorreto, vamos corrigir. O que estiver correto, vamos manter. Porém, se nós aqui hoje votarmos contra, nós vamos fazer com que esse projeto vai realmente para o arquivo e nenhuma solução teremos mais. E aí a FEA continua na mesma condição de ontem, de hoje e de amanhã, que é irregularidade por parte do poder público, legislativo e executivo. Ah, mas não fecha. Olha, é bom os senhores saberem, viu, senhores vereadores? Eu estou há poucos minutos nesta Câmara. Eu já vi muita gente grande presa. Eu não via antes. Agora estou vendo muito nego bom preso aí. Inclusive, ontem o chefe do Banco Central já foi. Cuidado. Cuidado, porque também nós não podemos interromper a educação que os alunos estão recebendo por um simples fato de nós acharmos que, na realidade, não devemos votar porque há salário, não há salário, ou então há qualquer ato que venha tornar impertinente a matéria. O projeto é relevante, merece alteração? Temos alteração. Agora, nós temos responsabilidade. Eu quero crer que os senhores vereadores entenderam que o meu ponto de vista, e é a primeira vez que o PT vota a favor até a situação. Parabéns, viu, Edna? Nesse particular, viu? Parabéns. Nós, deixa eu me completar, por favor. A primeira vez que eu vejo o PT endossar realmente um projeto do Executivo, dando a ele a ênfase que ele merece. Portanto, senhores alunos, tenham paciência, eu espero que os senhores vereadores terão essa consciência. Nós não vamos pôr fim ao projeto, nós vamos votar a primeira votação e depois na segunda. Nós queremos que os senhores dêem suas opiniões. Se elas forem confortáveis, admitiremos. Se forem contrárias, nós não aprovaremos. E assim sucessivamente faremos a autêntica democracia educacional que esse país tanto precisa. Muito obrigado. Continua com a palavra, ninguém mais, vamos para a reserva de tempo. O vereador Edivaldo Antônio dos Santos dispõe exatamente de 2 minutos e 29 segundos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, aqui
Eu não disse em momento nenhum, vereadora Durvalina, que eu era contra a educação do município. A senhora tentou jogar os alunos da FEA contra mim. Eu disse aqui, vereadora, que nós temos que fazer um estudo muito profundo em cima dessa matéria. Eu quero um parecer do Conselho Municipal de Educação. Nós achamos que na FEA tem que ser, o projeto, o Clemente disse aqui, é relevante, tem que ser aprovado, mas tem que ser estudado. Não é assim da noite para o dia. Aqui tem vereador que defende a educação, sim. Aliás, tem muitos, inclusive eu. Eu não votei aqui contra concurso de professores, não. Eu votei a favor. Outra coisa, senhor presidente. Eu gostaria muito que essa casa adiasse esse projeto por mais uma ou duas sessões, para o ano que vem, para que nós pudéssemos estudar esse projeto, para que o Conselho Municipal de Educação pudesse estudar. Nós temos que investir na educação, sim, é a função, é a obrigação do poder público, inclusive do governo federal, que é o partido da vereadora aqui, que não está investindo em educação. Nada. Aliás, está jogando, tentando jogar todos os problemas que é de responsabilidade do governo federal, tentar jogar para o município, inclusive as faculdades. Entendeu? É um partido que não faz nada pela educação. Aliás, não fez nada até agora. Esse presidente está aí, esse partido está lá dirigindo o governo. Concurso público é urgente e necessário. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Não adianta algum funcionário, às vezes, querer se iludir que ele vai ser efetivado por uma lei. Não existe essa possibilidade. A Câmara não tem poderes para isso. Ninguém tem que ser enganado. O projeto é relevante, é interessante, tem que fazer, a Câmara tem que aprovar, mas tem que ser discutido e bastante. Inclusive com os alunos, com os professores, com o Conselho Municipal de Educação, com a sociedade, como diz aqui sempre a vereadora Durvalina, que tudo tem que ser discutido, tem que ser ouvido os conselhos, que tem que ter, nos orçamentos, tem que ser participativo, tem que ser ouvida a população, e não só um ou dois ou três ou meia dúzia de vereadores, tem que ser discutido esse projeto. E não tem necessidade de aprovar esse projeto agora. Eu duvido, se tiver alguma punição, algum tipo de responsabilidade, não é para a Câmara, não é para a FEA, não. A FEA não vai fechar. Se alguém for responsabilizado, vai ser os dirigentes da FEA. Por que não cuidaram disso antes? A Câmara está aqui, está à disposição. Sempre tivemos aberto aí para discutir. Agora, de afogadilho, senhor presidente, eu não voto nesse projeto, não. Tempo encerrado. Se alguém quiser discutir, nós temos prazo, nós temos o ano que vem inteirinho, tem daqui um ano, 2 anos, a FEA não vai fechar de maneira nenhuma, os alunos podem ficar despreocupados, que isso é conversa fiada. E se alguém for punido, vai ser os dirigentes da FEA que tiveram tempo para mandar um projeto para cá e não mandou. Isso não é problema nosso, é problema dos dirigentes que não fizeram isso aí há mais tempo. Eu tenho 3 minutos e 58 de reserva de tempo, eu dispenso. Ney Giron, 7 minutos e 12 segundos. Senhor presidente, apenas para esclarecer, eu acho que no meu comentário eu quis dizer o seguinte: o professor tem realmente que ganhar bem, aluno paga pouco. Tem que ter esse contraponto. Agora, o custo operacional para a administração, que eu entendo que, na verdade, lógico, qualidade tem preço. Apenas esse comentário que eu fiz. Mas até expliquei para a vereadora Edna com relação a... Não comparei a FEA com a Unip, não. Apenas apresentei e demonstrei a minha indignação que a Unip não recolher ISSQN, que eu acho um absurdo. Eu vou, como vereador que continua nessa Casa de Leis, eu quero saber por quê, e essa informação que eu recebi, eu acho um absurdo, porque nós sabemos que é uma faculdade, uma universidade, que faz publicidade, faz propaganda na emissora de televisão, que é a Rede Globo, chamando os alunos para fazer caríssimo curso, não dá bolsa de estudo para aluno carente. Isso eu acho um absurdo. Então,
apenas vim a essa tribuna dizer, até tinha falado particularmente com a vereadora Edna, que nós não comparamos, não. Como vereador, sim, vou usar de toda a minha força política e legal, no sentido de saber por que essa empresa privada não, ela tem esse privilégio. O vereador Edivaldo Camparte, eu concedo. O vereador, nós achamos que o professor ele tem que ganhar muito bem. Aliás, Araçatuba está entre os 5 municípios do Brasil que melhor pagam os funcionários da rede municipal. É um exemplo da rede municipal de educação. Vocês podem comparar aí o que ganha um professor em início de carreira no município de Araçatuba e comparar com algumas prefeituras aí que pregam alguma coisa e com o próprio Estado. Pode comparar o salário da rede municipal de educação, dos nossos professores, dos nossos diretores, dos nossos coordenadores, porque aqui foi discutido um projeto com bastante tempo, Nandê. Nós demoramos aí quase 4 anos para aprovar, mas foi discutido e bem discutido. Por isso, os professores da rede municipal, os coordenadores, os diretores na rede municipal de educação ganham muito bem, não ganham o que deveria ganhar, mas comparado com algumas prefeituras aí que ronca grosso e o próprio Estado, a prefeitura de Araçatuba paga muito bem. Graças a um estudo que essa casa fez, foi um trabalho longo, muito pesado, não foi uma reunião nem 2, foram dezenas de reuniões e não foi decidido da noite para o dia. Obrigado, vereador Edivaldo. Tá bom, eu gostaria de registrar, já que o vereador tinha falado para mim, que eu não poderia interceptar, aqui essa casa norteia pelo princípio democrático. Reserva de tempo também não consta no regulamento, então a partir do ano que vem não vai ter no regimento. A Durvalina Garcia, vereadora, tem 5 minutos e 47 segundos. Dispensa. Edna Flor, 2 minutos e 22 segundos. Dispensa. Ninguém mais inscrito ou com reserva de tempo, o projeto entra em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao segundo secretário, professor Claudio Henrique da Silva, que faça a chamada nominal para a votação. Antônio Edivaldo Costa, Dunga. Eu voto sim. Sim. Arlinda Araújo. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Clarice Guelph Martins Dorfato. Sim. Cabo Claudina Aparecido Coelho. Não. Professor Cláudio Henrique da Silva. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Demar Ferreira Pessoa. Não. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Sim. Edna Flor. Sim. Edival Antônio dos Santos. Não. Gilberto Mantovani. Sim. José Roberto. Não. Mário Mardegan. Sim. Ney Giron. Sim. Nili Queda. Sim. Sidney Cinti. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, 14 votos favoráveis, 4 contrários e 1 vereador está ausente do plenário. Fica, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto complementar de lei 28/2004, que dispõe sobre o plano de carreira e salários do Magistério Superior da Fundação Educacional de Araçatuba e da outras providências. O segundo item também é relativo à FEA. E em primeira discussão é a votação do projeto de lei complementar número 029/2004 do Executivo Municipal. Ele dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal e da evolução funcional dos servidores da Fundação Educacional de Araçatuba. Esse projeto já constou da ordem do dia da 6ª sessão extraordinária realizada em 9 de dezembro de 2004, ocasião em que ele foi solicitado seu adiamento por 2 sessões. A Comissão de Justiça e Redação exarou parecer pela legalidade. Solicitamos parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o seu presidente Gilberto Mantovani Batata. É favorável. Clarice Andorfato, vereadora, favorável. Demar Ferreira Pessoa, é favorável.
Parecer da Comissão de Assuntos Sociais, a presidente Durvalina Garcia. É favorável. Vereador Carlos Hernandes. Ney Giron, favorável. Não há emendas, o projeto entra em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao professor Cláudio Henrique da Silva, secretário dessa Casa de Leis, que faça a chamada nominal para esta votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Eu voto sim. Sim. Arlinda Araújo. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Clarice Guelfo Martins Dorfato. Sim. Cabo Claudina Aparecido Coelho. Não. Professor Cláudio Henrique da Silva. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Dema Demar Ferreira Pessoa. Sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Sim. Edna Flor. Sim. Edival Antônio dos Santos. Não. Gilberto Mantovani. Sim. José Roberto. Não. Mário Mardegan. Sim. Ney Giron. Sim. Niliqueda. Sim. Sidney Cinti. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, 15 votos favoráveis, 3 contrários e 1 vereador está ausente. Fica aprovado em primeira discussão esse projeto que dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal e de evolução funcional dos servidores da Fundação Educacional de Araçatuba. Gostaria, aprovados os 2 projetos da FEA em primeira discussão, esses projetos retornam a essa casa segunda-feira, às 9 horas da manhã, onde será votado em última discussão. Eu convido todos os membros da FEA, mais uma vez, que faça a mesma reunião, partiu inclusive deles, e convido os vereadores também para que amanhã, 17 de dezembro de 2004, às 9 horas da manhã, aqueles que já não tiverem assumido compromissos anteriores, que participe da reunião. Será muito importante, e aqueles que já assumiram o compromisso, nós colocamos à disposição aí os projetos, xerox dos projetos, para ele ou algum de seus assessores façam a análise para a votação dessa segunda, às 9 da manhã. Senhor presidente, pela ordem. Tem a ordem, excelência. Requeiro seja submetido ao plenário a preferência para a votação do 5º item, uma vez que o outro autor, o vereador Carlos Hernandes, tem um programa ao vivo na TVI e ele precisava se retirar. Então, se pudessem antecipar a votação, agradecemos. Eu submeto a apreciação ao plenário desta casa. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, excelência. Já que Vossa Excelência convocou para segunda-feira, só queria deixar claro de que segunda-feira eu não vou estar aqui presente. Não dá até a impressão de que eu não vou estar presente por algum motivo, mas eu, por motivo de viagem, já programado, então não vou estar segunda-feira. Está registrado, excelência. Não dá a impressão, porque a conduta de Vossa Excelência nessa casa jamais levantou qualquer dúvida ou suspeita. Vamos para a preferência do 5º item. É discussão única do projeto de decreto legislativo dos vereadores Carlos Hernandes e Ney Giron. Projeto 034/2004, ele concede o título de cidadã araçatubense à senhora Mônica de Faria Maluli Guglielmi pelos relevantes serviços prestados ao município na área da comunicação. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Gilberto Mantovani e Clarice Andorfato exaram favoravelmente ao projeto. Solicitamos parecer do DEMA, Demar Ferreira Pessoa, a esse projeto. Favorável. Não há emendas, o projeto está em discussão, ninguém querendo discutir, o projeto entra em votação. Solicitamos ao vereador e professor Cláudio Henrique da Silva que faça a chamada nominal para votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga, sim. Arlinda Araújo, sim. Bonifácio Campaner,
Sim. Carlos Hernandes? Sim. Clarice Guelph Martins Dorfato? Sim. Cabo Claudina Aparecido Coelho? Sim. Professor Cláudio Henrique da Silva? Sim. Clemente Cavazana? Clemente Cavazana? Sim. Dema Demar Ferreira Pessoa? Sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia? Sim. Título? Durvalina, sim? Durvalina, sim? Sim. Edna Flor? Sim. Edival Antônio dos Santos? Sim. Gilberto Mantovani? Sim. José Roberto? Sim. Mário Mardegan? Sim. Ney Giron? Sim. Nili Queda? Sim. Sidney Cinti, ausente. Tadami Kawata? Sim. Senhor presidente, 18 votos favoráveis e um vereador está ausente. Aprovado, portanto, o quinto item, discussão única, o projeto de decreto legislativo 034/2004 dos vereadores Carlos Hernandes e Ney Giron, que concede o título de cidadã satubense à senhora Mônica de Faria Maluli Guglielmi, pelos relevantes serviços prestados ao município na área da comunicação. Retornamos ao terceiro item. Leitura, discussão única e votação do projeto de lei número 193/2004 do Executivo Municipal. Inclui o loteamento residencial Delta Norte na planta genérica de valores do município de Araçatuba. Solicitamos ao vereador Bonifácio Campanera a leitura do projeto. Secretário desta casa, portanto. Senhor presidente, estamos submetendo à apreciação dessa colena, Câmara Municipal, o projeto de lei anexo que visa incluir o loteamento residencial Delta Norte na planta genérica de valores do município de Araçatuba para efeitos de lançamento de impostos e taxas municipais. O loteamento Delta Norte, situado na via Olegário Ferraz, junção com a estrada Ernesto Moretti, possui 325.328,63 metros quadrados. Foi dividido em zonas de valores Z14, Z15, Z18, Z25 e Z27, levantando-se em consideração os aspectos de valorização dos lotes, avaliados por uma comissão especialmente designada para esse fim. A inclusão desse novo loteamento na planta genérica de valores possibilitará à Prefeitura o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano e taxa de serviço já no próximo exercício. Para melhores esclarecimentos, segue anexo o memorial justificativo apresentado pela citada comissão, lembrando-se aqui as zonas de valores atribuídas ao loteamento foram projetadas, tendo como parâmetro pela semelhança condominial e localização os bairros residenciais Abiana e Abiana 2. Por considerar relevante a presente matéria no fulcro do artigo 40 da LOMA, solicitamos regime de urgência na sua apreciação. Jorge Maluli Neto, prefeito municipal de Araçatuba. O projeto nós submetemos ao plenário para que seja considerado objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Solicitamos parecer da Comissão de Justiça e Redação, vereador Clemente Cavazana. Favorável. Vereador Claudina Aparecido Coelho. Favorável. ADOC. Vereador Arlinda Araújo. Favorável. Solicitamos parecer da Comissão de Assuntos Econômicos. Vereadora Edna Flora. ADOC Gilberto Mantovani. Vereadora Arlinda Araújo. Outra Comissão de Assuntos Econômicos, de que Vossa Excelência faz parte. É favorável. O Mário Mardegan. É favorável. Não há emendas e o projeto entra em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o terceiro item, que é a leitura, discussão, única e votação do projeto de lei número 193/2004 do Executivo Municipal. Inclui o loteamento residencial Delta Norte na planta genérica de valores do município de Araçatuba. Quarto item. Leitura, discussão única e votação do projeto de lei número 194/2004 do Executivo Municipal.
define a composição do Sistema de Planejamento Municipal criado pela Lei Municipal número 4.231, de 4 de julho de 94. Solicitamos ao vereador Bonifácio Campaner a leitura do projeto. Senhor presidente, a ação governamental da administração municipal de Araçatuba relativamente ao desenvolvimento urbano do município deve ser objeto de planejamento e coordenação permanente visando estabelecer as diretrizes de uso e ocupação do solo, bem como os instrumentos que serão aplicados no controle do crescimento e ordenamento urbano. O plano diretor do município, instituído pela Lei Municipal 4.231 de julho de 94, é o instrumento básico da política do desenvolvimento e integra o processo contínuo de planejamento urbano de Araçatuba, tendo como princípios fundamentais a melhoria da qualidade de vida da população e o cumprimento das funções sociais da cidade e da prioridade, a agora norma geral regulamentada no Estatuto das Cidades. O município de Araçatuba, que deverá se adequar à legislação vigente sobre as questões de planejamento urbano a fim de se promover e ordenar o desenvolvimento físico da cidade, por meio do incluso projeto de lei, define a composição do sistema de planejamento municipal, a ser formado por 2 núcleos de trabalho complementares e mutuamente dependentes e um conselho municipal, sendo eles núcleo de planejamento central, núcleo de planejamento setorial e conselho municipal de planejamento. Os núcleos serão compostos por servidores municipais e o conselho por membros da comunidade, cuja competência, atribuição e finalidade estão delineadas ao anexo que compõem o presente projeto e visam, sobretudo, dar suporte técnico, operacional e consultivo para a atualização e acompanhamento da aplicação dos instrumentos técnicos e legais para a promoção e o ordenamento do desenvolvimento físico do município com base nas condições socioeconômicas locais. Dada a relevância da matéria, com fundamento no artigo 40 da LUMA, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Jorge Maluli Neto, prefeito municipal de Araçatuba. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos parecer da Comissão de Justiça e Redação, vereador Sidney Cinti, ausente, vereador Mário Mardegan, pela legalidade. Vereador Clemente Cavazana, ausente, ADOC, professor Cláudio Henrique da Silva, pela legalidade. Cabo Claudino, pela legalidade? Pela legalidade. Solicitamos parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, vereadora Edna Flora. Favorável. Vereadora Arlinda Araújo. Favorável. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Solicita a leitura de emendas apresentadas a esse projeto pelas vereadoras Edna Flora e Durvalina Garcia. Emenda número 1, aditiva. No artigo 1º do projeto de lei 194/04, antes da expressão Estatuto da Cidade, acrescente-se Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, sala das sessões 16 de dezembro de 2004, assinado pelas vereadoras Edna Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia. Emenda número 2, aditiva, em anexo ao que se refere ao artigo 5º do projeto de lei 194/04, Conselho Municipal de Planejamento, após a expressão órgão consultivo, acrescente-se e deliberativo, sala das sessões 16 de dezembro de 2004, assinado as vereadoras Edna Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia. Emenda número 3, aditiva ao anexo ao projeto de lei 194/04, Conselho Municipal de Planejamento, após o item número, acrescentar os seguintes índices. Primeiro, o ACE, Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, o CRES, Conselho Regional de Assistência Social,
Conselho de Economia, CONDEFAT, Conselho Municipal de Conservação do Patrimônio Histórico, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Municipal para Assuntos de Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2004, as vereadoras Edna Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia. Eu solicito o parecer da Comissão de Justiça, a emenda número 1, número 2 e número 3 da vereadora Edna Flor, Clemente Cavazana, pela legalidade, Claudino Aparecido Coelho, vereador Claudino, as emendas pela legalidade das vereadoras Edna Flor, pela legalidade. Portanto, a Doxy de Neicíndio não está ausente, vereador Niriqueda, pela legalidade na emenda das vereadoras. O projeto, bem como as emendas apresentadas, entram em caráter de discussão. Os favoráveis permanecem, melhor. Vereadora Edna Flor está inscrita. Em discussão, em discussão. Senhor presidente, demais colegas, companheira Durvalina, nós pedimos para discutir apenas até em respeito aos colegas dessa casa, para explicar o caráter das nossas emendas, porque na sessão extraordinária a emenda entra assim no momento e às vezes os colegas nem puderam observar qual o teor realmente das nossas emendas. Então, a primeira é só uma questãozinha técnica, que é a seguinte: no artigo 1º, ao se instituir, né, o sistema de planejamento municipal, que é esse o teor do projeto, cita-se no artigo 1º a Lei Municipal 4.231 de 94 e o Estatuto das Cidades. Como se trata, o Estatuto da Cidade, na verdade, é uma lei federal, e no texto, né, aqui no caput do artigo 1º, ficou registrado o número da lei municipal. Nós achamos que, para melhor rigor técnico, seria interessante que, além, né, de citarmos a lei municipal, tivéssemos a mesma citação da lei federal. Porque algum desavisado pode imaginar que o Estatuto da Cidade seja um estatuto, né, de cartório, um estatuto desses que são regidos pelo Código Civil, e, na verdade, trata-se de uma lei federal. Então, nós estamos apenas incluindo o número da lei federal aqui também no caput do artigo 1º, né? Até porque isso poderá dirimir aí algumas dúvidas. A outra emenda é com relação ao caráter do Conselho de Planejamento, no conselho que vai englobar a sociedade civil. Então, nós achamos que todos os conselhos municipais devam ser deliberativos. Isso. Obrigada, senhor presidente. Nós entendemos que os órgãos, né, do Conselho de Planejamento devam ser também deliberativos, porque são pessoas da comunidade voluntárias, na grande maioria voluntárias, que não têm nenhuma remuneração, e eu penso que não é nada animador você participar de uma reunião de 2 ou 3 horas, numa reunião técnica, complexa, como serão essas reuniões que cuidarão do planejamento da cidade, do plano diretor, né, de vários instrumentos que estão sendo trazidos pelo Estatuto da Cidade, e esse conselho não tiver poder de deliberar. É claro que essa deliberação de conselho, ela nunca é absoluta. Ela depois tem que ser ratificada pelo Executivo. O Executivo, através de ato, poderá acatar ou não a decisão. Mas nós entendemos que para valorizar o Conselho, nós precisamos de outorgar-lhe também o caráter deliberativo. E, por último, a terceira emenda, nós estamos incluindo alguns órgãos. E vamos explicar por quê.
essa lei que está sendo discutida agora, ela é de uma grande importância, né? Ela vai traçar diretrizes para o planejamento urbano do nosso município. Diretrizes de acordo com o Estatuto da Cidade. Então, aquela questão da revisão do plano diretor, código de posturas, é uma série de situações que têm a ver com as funções sociais da cidade, serão todas elas discutidas nesses 3 conselhos. Na verdade, são 3 órgãos. No primeiro e no segundo, como são órgãos técnicos, um é o Núcleo de Planejamento Central. Nós entendemos que o município deva ter aí toda a liberdade de compor da maneira como entender melhor para a cidade. O outro, o Núcleo de Planejamento Setorial, também são órgãos técnicos que envolvem aí pessoas das várias secretarias. E achamos também que não seria bom, né, que essa casa fizesse ingerências aí, porque se trata da vida administrativa do município e realmente é o Poder Executivo quem tem essa atribuição. Agora, esse terceiro, e é só nele que nós estamos apresentando emenda, no Conselho Municipal de Planejamento, é dado o seu caráter comunitário, né? Então, como ele é comunitário e ele vai cuidar, como eu acabei de dizer, das funções sociais da cidade, nós entendemos que faria falta, nesse conselho, a presença desses órgãos. Então, nós estamos incluindo, né, propondo a esta casa, na verdade, a inclusão da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba. Se nós vamos cuidar do planejamento da cidade, nós precisamos entender como que a Associação Comercial e Industrial também poderá trazer contribuições para essa discussão. Como é que ela se posiciona nesta ou naquela definição. O Conselho Regional de Assistência Social, o CRES, porque o Estatuto da Cidade, ele traz uma importante inovação. Planejamento, gente, não é só traçar ruas, não se faz planejamento da cidade apenas sobre a prancheta dos arquitetos e do engenheiro, que é um espaço importantíssimo. Mas até para saber, né, o que é que eles vão projetar ali, eles precisam saber dos reclames da sociedade, da cidade. Precisam saber o que é que pulsa na cidade, em que área tal coisa é mais importante. Faltam espaços de lazer, faltam espaços comunitários. O que é que falta na nossa cidade? Nós sabemos que falta bastante coisa. Mas tudo isso precisa ter um olhar dos vários técnicos, inclusive sociais, para que os órgãos técnicos de engenharia possam registrar no papel aquilo que a cidade realmente necessita. Então, nós estamos incluindo aí o CRES, o CONDEFAT, né, o Conselho de Conservação do Patrimônio Histórico, a OAB, tendo em vista a questão da legislação. O Estatuto da Cidade, ele traz várias inovações no que tange a imposto progressivo, a questão da construção, prazos para se construir, para que a gente não continue vendo permanentemente imóveis no centro da cidade desocupados, né? E a população sendo jogada cada vez para mais distante no nosso município. Estamos também incluindo o Conselho Municipal de Turismo. Várias vezes esta casa já se pronunciou no sentido de que Araçatuba deva ser uma cidade turística. Então, nós precisamos de ter o Conselho de Turismo aí também. Determinada obra poderá ser boa ou não para essa visão de cidade turística que nós queremos para Araçatuba. Então, o Conselho Municipal de Turismo. E, por último, esse a gente colocou com muita... pedindo aí o empenho dos colegas para aprovação, que é a presença do Conselho Municipal de pessoas portadoras de deficiência. Então, nós precisamos adequar a nossa cidade. Como é bonito quando a gente vai a uma cidade como Londrina e a gente vê todas as guias rebaixadas no centro da cidade, de forma que as pessoas portadoras de necessidade especial, em cadeira de rodas, né, elas possam se movimentar. E não é só, nós temos também as questões das pessoas portadoras de deficiência visual. Nós precisamos, né, adequar a nossa cidade para isso, para que nós tenhamos aí uma cidade mais humana, uma cidade onde haja melhor qualidade de vida. Então, por isso, estamos sugerindo a inclusão destes órgãos no conselho que vai cuidar do planejamento de nossa cidade. Apenas isso, senhor presidente, reservo o tempo, se for necessário. 2 minutos e 7 segundos, Vossa Excelência dispõe de reserva de tempos. Não
Há mais ninguém inscrito. Vossa Excelência dispõe aí da reserva de tempo. Dispensa. Em votação, a emenda de número 1. Emenda da vereadora Edna Flor e Durvalina Garcia. É uma emenda aditiva. Ela é uma emenda no artigo 1º do projeto de lei número 194/2004, antes da expressão Estatuto da Cidade, acrescente-se Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada. Emenda de número 2. É uma emenda aditiva, onde se diz: ao anexo a que se refere o artigo 5º do projeto de lei 194/2004, Conselho Municipal de Planejamento, após a expressão órgão consultivo, acrescente-se e deliberativo. Portanto, a emenda fica órgão consultivo e deliberativo. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2004, Edna Flor, Durvalina Garcia, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O vereador Tadami Kawata e Clemente Cavazano solicita verificação de votação à emenda de número 2, onde acrescenta deliberativo, consultivo e deliberativo. Fica, portanto. Arlindo Araújo. Sim. Bonifácio Campaner. Não. Carlos Hernandes. Ausente. Clarice Guelfo Martins Dorfato. Sim. Cabo Claudino. Sim. Professor Cláudio Henrique da Silva. Não. Clemente Cavazana. Não. Dema Demar Feira Pessoa. Sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Sim. Edna Flor. Sim. Edival Antônio dos Santos. Não. Gilberto Mantovani. Sim. José Roberto. Não. Mário Mardegan. Não. Ney Giron. Ney Giron, ausente. Niliqueda. Não. Sidney Cinti, ausente. Tadami Kawata. Não. Senhor presidente, queria dar meu voto de sim para não. Gilberto Mantovani muda o voto de sim para não. 6 e 9. Senhor presidente, 6 votos favoráveis, 9 contrários e 3 vereadores estão ausentes. Fica, portanto, rejeitada a emenda de número 2. A emenda de número 3 é a emenda aditiva, onde acrescentam a Associação Comercial de Araçatuba, o Conselho ACRES, o CONDEPAT, a OAB, o Conselho Municipal de Assuntos da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a emenda de número 3. Verificação de votação solicitada pelo vereador Clemente Cavazana e Tadami Kawata. Antônio Arlindo Araújo. Sim. Bonifácio Campaner. Não. Carlos Hernandes. Ausente. Clarice Guelfo Martins Dorfato. Sim. Cabo Claudino. Não. Professor Cláudio Henrique da Silva, não. Clemente Cavazana. Não. Dema Demar Feira Pessoa. Dema Demar Feira Pessoa. Ausente. Ui, desculpa. Dema, não. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Claro que sim. Edna Flor. Claríssimo que sim. Edival Antônio dos Santos. Não. Gilberto Mantovani. Gilberto Mantovani, não. José Roberto. Não. Mário Mardegan. Não. Ney Giron. Ausente. Niliqueda. Não. Sidney Cinti, ausente. Tadami Kawata, não.
Senhor presidente, 4 votos favoráveis, 11 contrários e 3 vereadores estão ausentes. Fica, portanto, rejeitada também a emenda de número 3. Quarto item. Melhor, justificativa de voto. Ah, verdade. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Os vereadores, nós consultamos o plenário se dispensa da redação final do projeto, pois houve emendas. Que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agora sim, a vereadora Edna Flor justifica o seu voto. Senhor presidente, é claro, né, que o plenário é soberano. Nós não entendemos por que tirar o caráter deliberativo do Conselho. Então, penso que não é a forma mais democrática de nós nomearmos um Conselho, porque na prática significa o seguinte, vem aqui, ajuda a gente a discutir e depois vocês não têm poder de decisão nenhuma. Eu penso que isso não incentivará as pessoas a participarem desse Conselho. Mas, né, foi a decisão da Casa. Agora, a outra questão que nós queremos colocar em relevo aqui, senhor presidente, é o seguinte. Nós discutimos planejamento da cidade sem associação comercial, sem o serviço social do município, sem a OAB, sem as pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu penso que o município perdeu. Né? O município perdeu muito de ter a contribuição desses outros segmentos. Até aí, tudo bem, são as vereadoras do PT, uma emendinha, deixa para lá. Agora, eu quero só chamar a atenção para o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, né, que já está em vigência e que no seu artigo 44 diz o seguinte, no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa e toda a discussão do planejamento das cidades incluirá realização de debates, audiências, consultas públicas como condição obrigatória para a sua aprovação pela Câmara Municipal. Então, não vai dar para fugir da participação popular, né, na hora do planejamento. E quero dizer também que nós convidaremos estes órgãos a participar conosco em espaços informais, não governamentais, de discussão. Porque o planejamento da cidade não interessa apenas ao prefeito municipal. O planejamento da cidade interessa para as pessoas que moram na cidade. Então, nós vamos convidar estes órgãos que foram desprestigiados pela Câmara Municipal para que eles, conosco, nos ajudem a pensar na melhor maneira de intervir na hora dessa discussão, porque, queira ou não essa casa, queira ou não o Executivo, a participação popular terá que acontecer como condição obrigatória. Então, não vai dar para fugir da participação popular, mesmo aqueles que rejeitaram as nossas emendas vão ter que, né, depois, se curvar a essa exigência que não é da Edna, não é da Durvalina, mas é de uma lei federal, que é o Estatuto da Cidade. Apenas isso, senhor presidente, e agradeço. Ninguém mais, justificando o voto, vamos para o quinto item, a discussão única e votação do projeto de decreto legislativo 35/2004, do vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, que concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Vanderlei Bailone, presidente da Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, a IPESP, pelos relevantes serviços prestados ao município, especialmente à Polícia Civil de Araçatuba e região. Solicitamos parecer da Comissão de Justiça e Redação, vereador Sidney Cinti, ausente, Adoc Mário Mardegan, pela legalidade. Vereador Clemente Cavazana, pela legalidade. Cabo Claudino, pela legalidade. Comissão de Finanças e Orçamento, Gilberto Mantovani, favorável. Clarissa Andorfato, favorável. Demar Ferreira Pessoa, favorável. Não há emendas, o projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto entra em votação. Solicitamos ao vereador professor Cláudio Henrique da Silva que proceda à chamada nominal para a votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Sim. Sim. Arlinda Araújo. Sim. Bonifácio Campaner.
Sim. Carlos Hernandes. Ausente. Clarice Guelph Martins Dorfato. Sim. Cabo Claudina Aparecido Coelho. Sim. Professor Claudio Henrique da Silva. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Dema de Marfeira Pessoa. Sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Sim. Edna Flor. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Gilberto Mantovani. Sim. José Roberto. Sim. Mário Mardegan. Sim. Ney Giron. Ney Giron ausente. Niliqueda. Sim. Sidney Cinti ausente. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, 16 votos favoráveis e 3 vereadores estão ausentes. Fica, portanto, aprovado o 6º item. Senhoras e senhores, internautas, radiovintes, telespectadores, encerramos aqui a sexta sessão extraordinária do dia 16 de dezembro de 2004. Tenham todos um bom dia.